Gente, vamos lá. Nessa live de hoje, nessa aula, eu queria assim que vocês entrassem de modo de mente aberta para algumas coisas que eu vou falar, porque às vezes a gente tá tão ali no padrão, é aquele padrão, tem que ser aquilo. Eu sou formada em matemática, dei aula de informática por muitos anos, então assim, essa coisa exata para mim é muito forte. E ao encarar a kombucha, tanto é que é desafiador para mim, porque ela não é exata, né? Ela é um ser vivo. Então ela vai ter variações, faz parte. Assim como nós, seres vivos, seres humanos, nós temos as nossas variações de humor, saúde. A kombucha ela também vai ter variações. Então eu queria assim, tem como a gente padronizar? Vocês vão ver isso ao longo da aula e tirar a própria conclusão, tá? Então, antes da gente falar sobre padrão, eu queria que vocês escrevessem aqui pra mim o que vocês esperam da kombucha na questão de sabor, na questão sensorial. O que vocês esperam? Conta aqui pra mim no chat. Gente, aqui tá muito calor. Eu queria que vocês escrevessem pra mim essa parte. O que vocês esperam da kombucha de vocês quanto ao sabor? Eu gosto de uma kombucha doce. Eu gosto de uma kombucha ácida. Eu não queria colocar palavras aqui, né? Eu queria que vocês primeiro me falassem. Mas eu vou dar algumas ideias aqui. Então, primeiramente, o que você espera da sua kombucha quando você faz? Eu não espero nada de sabor. Eu espero que tenha todos os benefícios que dizem ter. Então, assim, primeiro que você precisa ter definido para a sua kombucha, o que você espera desse sabor? Ó lá, a Fernanda, ela espera que a dela tenha gás e que tenha pouco ácido. Será que é possível? Então, se ela tem pouco ácido, ela gosta de uma bebida mais suave, né? A Glaucia, ela tem esperado o equilíbrio entre o doce e o ácido. Ainda tá ajustando as quantidades, isso mesmo. E isso, gente, de ajustar, é isso mesmo, leva tempo. Vai por muito tempo a gente ajusta e faz, ajusta e faz, até a gente achar a nossa receita ideal, né? A Glaucia, ela fez parte da minha turma em outubro ou novembro? Acho que foi dezembro, né? Dezembro, a última turma do ano. E eu passei uma receita X, não quer dizer que ela vai fazer aquela receita X pelo resto da vida. Ela vai adequando ao sabor. Então é por isso que, primeiramente, antes de tudo, antes de trazer parâmetros aqui, pH, falar de Brix, a gente tem que saber o que é uma kombucha gostosa pra gente. A gente tem que ter bem isso definido, tá? Depois que eu vi isso, então, isso daqui é só para levar vocês para refletir, tá? Para reflexão. E aí, agora a gente vai falar sobre a matéria-prima, porque a matéria-prima, ela vai interferir diretamente no sabor final da nossa bebida. Isso é fato, gente, fato. Primeiro é a água. Então, assim, tem muitas pessoas que falam, vou fazer a kombucha, a primeira coisa é a água, né? Então, muitas pessoas, assim, compram água de galão, ou tem aquelas pessoas que tem o poço em casa, mas aí leva pro filtro. Tudo isso vai trazer uma característica diferente para sua kombucha, porque há uma interferência, né, desses compostos da água com a kombucha. É por isso que a gente fala que a kombucha daqui de São Paulo não é a mesma kombucha lá do Rio Grande do Sul, por exemplo. A água, o modo, né, como que fala? Lá no centro de distribuição de água, eles fazem um controle não é hidratação, gente? Eles fazem um controle com a água. Esses compostos que eles fazem interferem
no sabor que a gente vai ter na kombucha. Vocês já viram, às vezes, aquele mau cheiro na kombucha? Que muitas vezes as pessoas falam, tá ligado com o que tá sendo usado na saborização. Eu até comentei com vocês sobre um suco de uva que eu usava aqui que dava mau cheiro. Pode ser isso, mas também pode ter relação com a água. Então, por exemplo, cloro, o uso de cloro. É por isso que tem gente que ferve a água para fazer o chá, por causa da presença desse cloro. Então, deixando essa água ali na panela fervendo, esse cloro evapora e aí tem uma água, né, mais limpa. Então, isso, a limpeza do filtro, gente, que tem que ser muito presente. Eu troquei o filtro recentemente. Como deu diferença no sabor da minha kombucha? Dá, gente, dá muita diferença. E aí, o segundo elemento, matéria-prima, para quem tá entrando agora, a gente tá falando sobre a matéria-prima usada na kombucha, que a gente precisa conhecer todos esses elementos que vão interferir nesse padrão que eu quero para minha kombucha, tá? Então, agora falando sobre o chá, a Camellia sinensis, né? Então, se eu faço a minha kombucha com a planta Camellia sinensis, eu tenho que pensar, qual é o chá que eu quero? E aí eu queria que vocês me dissessem aqui qual tipo de chá que vocês usam. Se é o chá preto, chá verde, chá branco. Tem muitas pessoas que falam, às vezes quando eu posto uma kombucha de limão siciliano com gengibre, falam, nossa, mas para chegar nesse tom é só com chá branco. Eu faço com chá verde. Cada chá, então, ele vai trazer também uma característica para sua kombucha. E não só o tipo do chá. Então, eu escolhi fazer com chá verde. Mas, gente, dentro do chá verde tem uma infinidade de chás. Definiu o chá que você usa. Eu gosto do importado que eu compro lá no Mercado Livre. É esse chá que eu gosto. Tudo bem? Se você escolheu esse chá, aí você vai ter que escolher qual a temperatura da água, quanto tempo de infusão, qual a quantidade que é propício aí pro seu, que fica gostoso para você, tá? Porque, por exemplo, para mim, um chá que é muito gostoso é o chá da Yamamoto Yama. Só que ele é um chá que não dá para ficar em temperaturas muito que eu posso deixar a água numa temperatura muito elevada, senão ele vai ficar muito amargo, né? Então, assim, você tem que ver qual tipo de chá que você gosta, qual a temperatura da água e qual o tempo de infusão, certo? Tendo isso definidinho, é muito importante também saber de onde vem esse chá. Igual aqui a Fernanda falou que ela gosta do Amaya. A empresa Amaya, eles são bem transparentes no modo de cultivo do chá. Então, eles mostram lá o preparo, como eles fazem a fermentação, como que fala? Quando eles amassam as folhas. O processamento, tá? Então, eles são bem transparentes. O sítio Shimada, que eu já falei tanto aqui, né, do chá da vovó. Então, é importante você saber isso. E outra coisa, o seu modo de armazenamento. Como que você tem armazenado esse chá? Porque do jeito que você armazena, às vezes aquele cheiro gostoso que ele tem, ele sai. Se tem contato com a luz direto nessas folhas, também pode acontecer de você deixar em algum ambiente que bata a luz. Isso vai interferir também na qualidade do seu chá. Por mais que você tenha comprado um chá de qualidade, isso vai interferir, tá? Mas eu não ligo para esse negócio de qualidade, eu gosto mesmo daquele chá mais baratinho. Então saiba que se você gosta daquele chá mais baratinho, é aquela coisa. O que você espera para sua kombucha? Então é o que você espera que vai ditar. Se você quer aquele bem baratinho, saiba que
pode ser uma kombucha mais ou menos que saia, né? Isso mesmo, Marisa. Armazena em armário fechado, tem que ver ali se tem contato com outras coisas dentro desse armário, se está em contato com farinha de trigo, arroz, farinhas, né? Que de repente vão interferir no sabor do seu chá também. Tá. Outra coisa também que é importante, se reinfusiona ou não. Porque por mais que você use ali em uma fermentação deu certo, será que isso a longo prazo, a várias fermentações, vai continuar dando certo? Porque uma coisa é você fazer uma fermentação, nossa, que delícia. Outra coisa é você colocar isso em várias fermentações. Pode ser que você esteja deixando a sua cultura mais frágil, tá? Então, momentos de reflexão. Vamos lá, o que mais? E aí vem o nosso Scooby. Gente, o Scooby, eu falo que ele é muito importante, né? Tem pessoas que já estão descartando o Scooby, mas de acordo com o que a gente vê na literatura, em vários artigos, a kombucha ela não é uma coisa brasileira, né? Ela é uma coisa de origem já de 2000 anos atrás. Então, pelo que a gente vê na literatura, é o chá, o Scooby e o chá de arranque. Então, eu prezo por uma fermentação usando o Scooby. E esse Scooby, ele vai armazenar ali, né? Nele vai ter as leveduras e bactérias também. Esses micro-organismos, eles podem diferenciar de Scooby para Scooby, tá? E essa é a parte mais difícil da gente controlar, que não tem como a gente controlar. De fermentação para fermentação, ele vai variar. O que você pode fazer, de repente, é usar o mesmo Scooby para fazer um novo chá, né? Uma nova fermentação com o mesmo Scooby. Mas, por exemplo, tem Scooby alemã, Scooby canadense, Scooby americana, portuguesa, a brasileira, aquela vira-lata. Elas vão se adaptar de acordo com o meio, de acordo com aquilo de insumo que você está levando para elas. Ela vai ter uma característica específica. Pois é. Eu gosto de usar Scooby, tá? Gente, então, e o starter? O starter também tem a parte dessa quantidade, né? Quanto de starter que eu vou colocar? Como que tava esse starter? Será que ele tava mais ácido? Será que ele estava mais tempo fermentando? Isso também vai interferir no sabor, tá? Tudo isso que eu tô falando vai interferir no sabor fortemente. Deixa eu acender a luz aqui. Não sei se vai mudar. Tá. Então, a qualidade do chá de arranque é muito importante. Eu vejo que teve até uma pessoa aqui uma vez que me chamou que ela ganhou uma doação, mas ela ganhou 20 ml de chá de arranque. Então ela ganhou um Scooby bem grandão, mas só 20 ml de chá de arranque. O que ela vai fazer? Aí eu falei, olha, a gente pode até tentar recuperar, fazer um chá de arranque, mas saiba que ele está bem propício a uma contaminação. Porque o chá de arranque é o que vai levar para essa bebida os micro-organismos, o que vai fazer baixar o pH do chá. E aí agora que a gente falou sobre toda a matéria-prima da kombucha, por que a gente precisa falar sobre tudo isso antes? Ah não, faltou eu falar uma coisa sobre o starter. Tem até um destaque aqui no Instagram que eu coloquei falando sobre um ensaio que colocaram sobre em tubos de ensaio, uma experiência que fizeram colocando kombucha em tubos de ensaio, e aí eles viram
que em um tubo, algumas bactérias elas ficavam mais na parte superior da kombucha, algumas bactérias ficavam mais na parte inferior, outras bactérias ficavam ao longo de todo o tubo, e outras bactérias elas ficavam, então, ao longo, por mais que elas ficassem ao longo do tubo, elas ficavam mais na parte superior. E isso tudo também influencia, porque de que parte que eu tô tirando o meu chá de arranque? Eu tô tirando todo o líquido, misturando tudo e retirando uma parte? Ou eu tô retirando mais o meu chá de arranque mais da parte de cima? Ou será que eu tô tirando o chá de arranque mais da parte de baixo ou mais da parte do meio? Tá? Então vejam de onde tá saindo esse chá de arranque de vocês. Eu falo para as minhas alunas, né? Gente, vocês têm que ter o caderninho da kombucha. Porque aqui no caderninho você vai colocar a marca do açúcar. Não é porque esse mês eu usei o açúcar orgânico da Native, só que no mês, na outra semana ele estava muito caro. Então eu usei o açúcar orgânico da União. Tem diferença, tá? Isso também vai fazer diferença. Cuidado com os Marielle, porque às vezes quando você tira do vidro, você deixa lá no vidro um pouco. Só que se você usa só essa parte de baixo, ali tem bastante excesso de leveduras, tá? Então, se isso daqui eu vou usar como chá de arranque, pode ser que a longo prazo a minha cultura ela fique mais frágil, tá? Ela fique mais fraca. Então ali do meio realmente seria o mais ideal. Mas aí, mais uma vez, depende daquilo que você quer para sua cultura. Porque assim, dependendo da temperatura, às vezes é melhor a gente tirar de cima. Dependendo da temperatura também é melhor tirar de baixo. Mas não tão de baixo, aquele fundinho cheio de sedimentos, né? Depois que você já tem, essa é a minha kombucha ideal, é nessa temperatura de chá, com essa quantidade de chá, com esse tempo de infusão. Eu gosto dessa água. Chegou na sua kombucha, que é perfeita, aí é que vamos entrar com as ferramentas. Só que essa análise, gente, também é uma parte bem trabalhosa, porque daí você vai analisar tudo. Desde a hora, peguei a minha água, eu vou usar o pHmetro para medir o pH dessa água. Então, o pHmetro, por muito tempo eu usei esse daqui, gente. Mas esse daqui, para falar a verdade, eu usei por 1 ano só. Porque daí depois ele começou a dar muita diferença na calibragem, mesmo calibrando, porque daí pra gente calibrar, tem que calibrar bastante, né? E pra calibrar a gente precisa de 2 soluções. A solução de 4.0 e a de 7.0, que inclusive as minhas estão acabando. A gente precisa dessas soluções para calibrar. E quando eu calibrava, eu colocava, tem uma chavinha que vai ali atrás, tirava, a hora que eu colocava de novo, ué, já deu errado, mas acabei de medir, tava certo. Então, não uso mais. Mas assim, foi o primeiro pHmetro que eu tive, não julgo quem ainda tem, se ele tá funcionando, tá tudo certo. É que pra mim ele não funcionou mais. Então assim, foi um investimento que eu fiz comprando esse daqui, que é o da Axo. Eu acho muito lindinha, achei muito lindinha quando eu comprei esse a primeira vez. Então eu uso atualmente esse daqui da Axo. Tem me servido, eu tô usando ele desde novembro do ano passado, não tem muito tempo, tá? Mas assim, aqui tem essa... Calma aí, deixa eu abrir. Tem esse potinho que ele fica com KCl aqui dentro. Dá até a impressão que do lado de fora ele tem sal, que ele vai secando, ele vira um sal, né? Mas ele serve para lubrificar o eletrodo que tem aqui embaixo. Então a gente tem sempre que manter
o pHmetro em pé e dentro dessa solução. Cuidar disso daqui, dos nossos instrumentos, é importante também se a gente quer a busca desse padrão. O padrão que vai ser o nosso padrão, né? Na verdade. Então, fiz lá, peguei a minha água, eu uso o meu pHmetro para calibrar, para fazer a aferição do pH da água. Fez isso? Anota aqui também no seu caderninho, que é uma coisa importante, né, gente? Todo mundo tem que ter o caderninho da kombucha. Eu falo caderno porque eu sou muito da tecnologia. Aí eu falei, que vou ter caderno o quê? Vou colocar tudo aqui na planilha. Só que assim, furada. Às vezes aí eu deixava o computador aberto, só que na hora de escrever, como que eu ia escrever? Senão eu ia fazer merda, ia dar merda, né? Então, acabava não usando o computador. Então, eu achei mais prático com o caderno. Anotou da água, aí a gente vai para a próxima etapa, que é colocar a água lá na panela. Quanto vai ser essa temperatura da água? E aí você vai anotar. Esse daqui é o termômetro culinário. Gente, esse termômetro culinário é bem baratinho. Eu acho que eu paguei uns R$20 na época. Você encontra na Americanas. Então você coloca ali para medir essa temperatura da água. Mediu a temperatura da água, que vai ser ideal de acordo com o que você gosta do seu chá, o que você espera pro seu chá. Se você gosta daquele amargor, você vai ter chá temperatura mais alta. Você que sabe. Tem chás que por exemplo, eu compro chá do Chadô e chá da Infusorina. Eles mandam uma cartinha, né, falando qual a temperatura ideal para aquele tipo de chá que a gente adquiriu. Então é muito importante, quando a gente compra um chá, ver se vem isso na descrição do produto, porque o produtor já está falando pra gente, olha, o chá ficaria ideal nessa temperatura. Mas nada assim também que interfere você de fazer o que é ideal pro seu paladar. Tá, coloquei, fiz isso daqui. Outra coisa importante, o tempo. E aí você pode usar o cronômetro, ou aquele cronômetro, né? Ou o cronômetro do fogão, ou o cronômetro do celular. Aí você usa um cronômetro que você julga necessário. Para deixar ali o tempo de infusão, as folhas do chá em contato com a água, de acordo com o tempo que você espera. Fez isso da temperatura, vamos ver aqui. Tirou o chá, tirou as folhas do chá. Você vai medir novamente o pH. E você vai medir também agora... Ah, não, eu falei do açúcar? Depois que você tirou o chá, aí você coloca o açúcar. Eu pelo menos faço nessa etapa, porque daí depois que eu tirei as folhas e coloquei o açúcar, ali ainda naquela água quente, se tiver algum micro-organismo no açúcar que pode dar interferência no meu modo de preparo da kombucha, ali a água quente já acaba com eles, tá? Fez isso, aí você vai usar outra ferramenta, que é o Brix. Esse daqui é o refratômetro. O nome da ferramenta é refratômetro. Ele serve para medir o Brix. E aí o Brix, ele traz a quantidade de açúcar presente nessa bebida. Então retirou o chá, colocou o açúcar, você vai medir novamente o pH, vai anotar no seu caderno e vai colocar aqui também as gotinhas de chá e vai olhar e ver quanto que deu o Brix. E vai fazer a anotação, tá? Fez isso, aí depois você vai usar novamente o termômetro e vai ver quando chegar na temperatura de mais ou menos ali entre 23 e 30 graus, para daí depois você colocar o Scooby e o chá de arranque, tá? Por isso que é importante também o termômetro. Depois que você colocou o Scooby,
aí você faz novamente a aferição de pH e Brix e anota. Depois que colocar o chá de arranque, faz a mesma coisa. Coloca o chá de arranque, tira o pH e faz a aferição do Brix, tá? Isso, gente, é para vocês terem a noção e saber, de repente, isso antes de uma análise laboratorial, porque depois você pega uma quantidade dessa sua bebida, leva para o laboratório, ele viu ali, nossa, tem álcool na sua kombucha, aí você volta com aquele resultado, o que você vai fazer? Onde será que eu estava errando? Então, por isso que eu perguntei no começo da live, quem é que faz de modo para vender ou tem vontade de vender, porque ter esse controle vai facilitar nesse processo lá na frente, tá? Então tá, fez esse Brix, mediu o pH antes da fermentação, colocou para fermentar. Dali depois de 7, 10 dias, esse pH vai baixar e você vai primeiramente sentir no seu paladar. Porque a gente tem que conhecer a nossa cultura, né? Esse pH, esse sabor ainda não gosto, tá muito doce, então eu vou deixar mais tempo. Quando chegou no meu tempo ideal, no tempo que eu gosto, no meu tempo. Então o meu tempo não é o seu tempo, até mesmo por causa das temperaturas do Brasil. Posso estar falando com gente aqui do Nordeste. Estou em São Paulo. Então, por exemplo, para mim, 12 dias às vezes tá muito bom. Mas às vezes com 14 dias tá bom. Então, primeiro eu preciso ter testado o meu sensorial, para depois eu agir com esses parâmetros. E esses parâmetros eles precisam se repetir para ser fidedigno. Então, aí fiz isso, depois dali de 10, 12 dias, depende do tempo que você acha ideal, aí você vai fazer a aferição novamente, pH e Brix, e vai fazer a anotação. Feito isso, aí você vai levar para a geladeira. Desculpa, para a geladeira não. Aí se você quiser deixar no tempo da F2 carbonatando, aí tem um outro instrumento que eu não tenho aqui, que é o manômetro, que você coloca ele na garrafa para medir a pressão que tem dentro dessa garrafa. E mais uma vez, teve a Fernanda que comentou aqui, né, que ela quer uma kombucha com muito gás. Mas aí, mais uma vez, levando para reflexão, o que a gente quer? Se a gente quer que tenha muito gás, mas como será que vai chegar isso, já que eu vendo, como que vai chegar isso para o meu cliente? Porque se de repente ele deixa fora da geladeira, eu trabalho com garrafinha de vidro, ele deixa fora da geladeira e a kombucha explode. Ou se não, eu não sei quanto tempo vai essa garrafinha até a casa dele, se ela vai chacoalhando. Será que no meio do caminho não vai sair a tampinha? Igual aconteceu, gente, uma vez. Eu fui fazer uma entrega, e aí eu levei numa caixa aberta, e no meio do caminho, elas lá balançando, o gás gritando, né? Aí, de repente, uma tampinha. Aí, meu Deus, o que bateu no carro? Aí eu fui ver, era uma garrafa que tinha... não chegou a explodir, né? Só saiu a tampinha. Mas é uma coisa a se pensar. Então, o manômetro, ele vai controlar essa pressão da garrafa. Então, você vai ver qual é a pressão que eu acho ideal para minha kombucha. E aí, você vai ver. Ele tem umas escalas que vai chegar do verde, vermelho. Aí, você faz o controle. Feito isso, chegou na pressão ideal, você vai levar para a geladeira. Que observar. Gente, é isso. Foi isso que eu separei para vocês hoje. Anotar tudo. Depois que você anotou tudo, aí você vai fazer uma nova fermentação e vai ver se sustenta o seu sabor, o seu paladar com essas anotações.
E aí você vai fazendo as análises para ver se realmente, será que tá no padrão a sua bebida? É isso. Foi um momento para trazer para vocês reflexão e espero ter contribuído com vocês com alguma experiência nova